Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer um estudo rápido de quem foi o maior apologeta de todos os tempos. Será que foi aqueles que estão na capa? Vamos ver então. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 4 diz: Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quem? O apóstolo Paulo em Corinto. Então todos esses apologistas e apologetas de hoje tiveram que aprender com Paulo primeiro, que debatia e convencia. Aonde? Na sinagoga dos judeus, o lugar mais difícil de se debater. Aí vocês acham que os apóstolos, apologetas de hoje em dia se compara a Paulo? Vem comigo no texto. Atos 18, 7 e 8. Diz que existia um homem chamado Tício, que era justo, era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor e toda a sua casa. Então Paulo, como apologeta, converteu o chefe da sinagoga, e o vizinho também, e toda a sua família. Olha só que interessante, né? Isso sim que é um verdadeiro apologeta. Vem comigo que tem mais. Atos dos Apóstolos 17:4. Paulo em Tessalônica. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres da alta posição, né? Mulheres ricas. Isso em Tessalônica. Também temos em Bereia, mulheres de elevada posição, né? E não poucos homens, que também se juntaram ali a Paulo. Então, em Bereia e Tessalônica temos mulheres de alta posição que foram persuadidas e ouviram, né, o Paulo apologeta. Aqui Paulo está em Atenas, lá no Areópago, e ele pregou lá para os pessoal que estavam no Areópago, e lá estava Dionísio, membro do Areópago, e também sua mulher, uma mulher chamada Damares, né? E muitos creram. Então, um membro do lugar onde eles debatiam as filosofias gregas, estava lá. E aí, Paulo, como apologeta, convenceu algumas pessoas que estavam lá, que nunca tinham ouvido falar de Jesus e creram nele. E o Dionísio foi um. 1 Tessalonicenses 2,14. Diz que os Tessalonicenses, uma parte deles, Paulo diz: vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos a mesma coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, ou seja, a igreja da Judéia, né, sofreu com os judeus que não aceitavam o cristianismo. Então a apologia ali foi tão forte, o poder de convencimento de Paulo pela palavra foi tão forte ali na igreja de Tessalônica, que eles aceitaram sofrer na mão dos próprios conterrâneos. O próprio povo estava contra eles. Então olha que poder de persuasão forte do apóstolo Paulo, né? Então com essa palavra a gente pode ver que realmente ele era um verdadeiro apologeta, né? Apologeta é aquele que realmente define uma situação, e aqui ele definiu a situação da igreja de Tessalônica, a ponto deles sofrerem, né, por parte dos seus próprios conterrâneos. Agora, para fechar com chave de ouro, né, em Atos 26 e 24, aqui Festo está dizendo que Paulo está louco, que as suas muitas letras o fazem delirar. Então, em outra tradução, trazendo para o dia de hoje, Festo disse assim: estais louco, as suas apologias me fazem delirar. Porque o poder de convencimento de Paulo era tão grande que Festo já estava se sentindo incomodado já com as palavras. Isso significa, com essas palavras de Festo, que ele estava pensando seriamente em alguns aspectos que Paulo estava falando, que era verdade, que realmente tinha fundamento. E aí a sua razão, o seu ego humano, teve que interromper o Paulo para que ele não fosse convencido. E também no versículo 28, nós temos Agripa, que quase no mesmo momento se sentiu a mesma coisa. Pior ainda, já estava se convencendo. E ele disse para Paulo: você acha que em pouco tempo eu vou me converter ao cristianismo? Ele falou isso porque ele já estava quase se convencendo. Se Paulo continuasse mais um pouco ali, provavelmente ele ia se render aos pés do Senhor. Então, o que a gente deve lembrar? Que antes de defender os apologetas desse tempo, vamos lembrar que nós temos um apologeta chamado Paulo, que foi chamado direto por Jesus. Esse sim, realmente tinha um poder de convencimento alto. Então vamos defender primeiro Paulo, né? Cristo, através de Paulo, né? Então a gente vê que realmente Paulo tinha um poder de convencimento, né, através do Espírito Santo de Deus, que convencia, né, esses grandes homens. Vocês viram que foram grandes homens, né? Dionísio, que era chefe da sinagoga, as mulheres de alta aquisição financeira. Nós temos ali esses homens aqui que se sentiram incomodados pela palavra, né? Nós temos aquele do Areópago, nós temos o carcereiro, né? Pessoas importantes, né? Que através da pregação de Paulo, pelo Espírito Santo, foram convencidas, né?
A gente vê que esses apologetas de hoje em dia, poucas pessoas eles convencem, né? Se for debater assistir os debates aí de uma religião com a outra, uma ideia com a outra, né? É pouco poder de convencimento. E aqui a gente vê um grande poder de convencimento do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, sabeis que Jesus é o nosso apologeta principal. Ele deixou o apóstolo Paulo, que foi um homem de carne e osso, se fez apologeta para servir de exemplo, porque muitos de hoje, apologeta, já não deixam mais o Espírito Santo trabalhar. E eu termino com essa frase de John Wesley: sem o Espírito de Deus nada podemos, não podemos fazer nada a não ser acrescentar pecado sobre pecado.